recarga, tudo. Ela nadava de braçada. Agora ela tem um concorrente forte que não está nem tão estabelecido no mercado ainda. Então, e é uma coisa que... E o mais interessante é, ela basicamente não está dependendo dos Estados Unidos. Então, a questão para a Tesla agora ficou bem complicado, assim. Eu acho que o mundo ideal seria que ela mudasse o seu CEO. Mas, como a gente já está vendo por uma questão muito forte de ego, como você bem colocou, acho difícil. A não ser que, de fato, chegue num ponto assim, muito crítico que talvez fale assim, cara, ou você sai, ou realmente a coisa vai para um caminho que não vai ter... Porque, assim, até já tem uma matéria essa semana falando isso, né? Que ela está num caminho, talvez começando a ir para um caminho sem volta. Ô, Renan, mas veja que o próprio Twitter, que ele botou aquela mulher lá, linda e a Carino, e ela virou um minion dele, assim, claramente, assim, ela não toma nenhuma decisão, e nem sei se ainda tá, deve ter saído a francesa, porque era vexame atrás de vexame. E você vê que a empresa afundou também, mas a gente sabia que tinha ali um interesse político. Sim, sim. Agora, a Tesla, eu acho que ele já está deixando de lado na medida em que ele vê outras coisas, como a própria Starlink, que aí associada aí a ter essa proximidade com o governo, que ali claramente é promíscua, né? Com a troca de interesses. E aí você tocou num outro ponto maravilhoso dessa questão da Starlink, porque até nisso, e nessas todas as declarações dele com relação a isso, também impactaram, porque eu vou até jogar aqui, porque só para eu confirmar direitinho, eu vou deixar até uma aqui que eu tinha aberto aqui da Tesla, mas tem uma questão que eu vi há pouco tempo da Starlink e daquele cara que era dono da... Acho que é Telemundo, não? Que é a Vivo, que é por trás da Vivo, né? E esqueci o nome dele agora, cara. Telefônica. Telefônica. E, assim, na verdade, ele teve uma questão que ele tinha esse contato aí com a Telefônica, que era esqueci, Carlos alguma coisa, que é também um bilionário aí, e ele falou que o cara era um corrupto, que tá... Cara, o cara simplesmente cortou os contratos com ele, e o cara que tem uma apresentação extremamente... Basicamente, ele... Teve um problema similar a esse lá na Itália também, né? Falou assim, dos caras, e aí... Cara, e aí, tipo assim, a galera já não cortou, começou a cortar a Telefônica começou a cortar os contratos com ele, que ia levar para outros lugares, fazendo meio que uma parceria. Então, assim, cara, o único problema que ele não vai ter, pois, como eu falei, com a SpaceX, porque depende do governo, hoje ele é governo, então, cara, isso não vai impactar, e realmente é uma empresa que também está muito, muito à frente, e acho que ele nem é CEO já da SpaceX, já é uma outra pessoa, então já é uma coisa um pouco mais à parte. Mas você vê como a questão dele está impactando, né? Essa que a gente estava falando aqui, que o público dele seria o mundo todo mundo ia achar aquilo o maior barato, como alguns americanos estão achando, quando não, né? Então, cara, assim, isso também daria um programa incrível da gente falar um pouco dessa questão de como tanto o Trump como o Elon estão tendo posicionamentos e que me parecem que é muito uma questão olhando para trás, do tipo assim, cara, os Estados Unidos são uma força, sim, mas não é mais a mesma força como era 20 anos atrás. O mundo está extremamente mais globalizado, você tem blocos, você tem a China aí, cara, extremamente forte e cada vez mais forte e fora desse eixo de guerra e de tudo mais, sabe? Muito pelo contrário, ela faz os blocos, senta, né, ali. Então, assim, não é mais o mesmo dos Estados Unidos que era na época do Bush, por exemplo, que você falava e todo mundo tipo, porra, vamos aqui, porque você não tinha alternativa. Hoje você já começa a ter muitas alternativas. Então, o mundo já não é mais o mesmo. Então, acho que essa questão da Tesla também é um pouco disso, né? De você achar que estou nos Estados Unidos, é o supra-sumo aqui do capitalismo e beleza. Quando a gente já vê que não é mais. Muito bem. O Renan Peixoto, só para a gente não deixar de citar aqui, né, que a gente já vai caminhar para o encerramento, eu listei aqui as maiores fabricantes chinesas, também por volume de vendas. Algumas são
conhecidas aqui em território nacional. Primeiro você tem a BYD, óbvio. Em segundo você tem a Chery, que aqui no Brasil tem a parceria Caoa-Chery. Em terceiro você tem a Geely, que para nós aqui é totalmente desconhecida. Em quarto você tem a Changan. E em quinto lugar, Renan, você tem a Great Wall Motors, a GWM, que tem presença aqui no Brasil também. Isso são as 5 maiores. Só o mercado automotivo chinês por si só já é um absurdo. Movimentou em 2024 mais de 10 milhões de veículos. Mas aí você tem outras marcas, né? A SAIC GM Wuling, que é uma joint venture com a General Motors. Você tem a Ozon Auto, você tem a Li Auto, você tem a NIO, que também é muito conhecida. Você tem a própria... Renan, Xiaomi, que inclusive esses dias estava se auto-intitulando aí a Tesla Killer, a matadora de Tesla, quer dizer, é um negócio assim, que criou aquele carro, apresentou na CES esse ano, aquele carro que pula, é o carro Frogger, né? Não, deve ser para rodar aqui no Brasil, né? Para você pular o buraco que tem, ou pular quando tiver o fechamento da pista ali para assalto. Então, assim, os caras estão numa força, Renan, que é muito provável, e aí eu quero que a gente dê o nosso parecer aí para fazer a conclusão aí do programa, que assim, a gente tá vendo uma virada de mesa, que é um negócio que começou lá atrás, e esses dias mesmo alguém postou no Instagram a famosa entrevista do Elon Musk falando, lá a menina pergunta para ele da BYD, ele começa a rir, e fala assim, você já viu o carro deles? E agora, né? O negócio está sendo atropelado, assim. Isso lembra muito... Sabe o que tu falou agora? Me lembrou, viu na hora, assim, a entrevista do Steve Ballmer falando sobre o iPhone. Do iPhone. Icônica também, né? Icônica também. Então, acho que essa é a outra entrevista que vai se tornar icônica aí, de mais uma vez, uma falta aí de... por ego, ego. O nível de arrogância. Descrença, arrogância, descrença, enfim. O nível de arrogância dos caras, e o mais curioso, estava ouvindo também um podcast essa semana, falando sobre essa guerra aí dos elétricos, e alguns detalhes que eu nem sabia, né, que a BYD lá atrás começou como uma fábrica de baterias, que atendia, por exemplo, Motorola e outros fabricantes de smartphone. E um dos principais investidores da BYD no início lá dessa jornada foi o Warren Buffett, que